Olá meus amigos, meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Estamos hoje aqui com um quadro, que a partir também de agora vai fazer parte aqui do meu canal, que é o quadro resumo dos resgates, das novelas Resgates, tá bom? E hoje vamos fazer o resumo da novela O Espigão. Acabei de ver essa semana, eu fiquei praticamente um mês assistindo a novela e vamos falar um pouco sobre a novela O Espigão, depois da vinheta. Pedro Henrique apresenta. O Tempo da TV. Bem, O Espigão tinha como ponto central o personagem do autor Milton Moraes, a novela escrita por Dias Gomes, teve 150 capítulos, a novela foi realmente em 150 capítulos, aqueles 28 é como se eles não existissem, o 28, capítulo de número 28 é como se ele não existisse e totalizou 150 capítulos. Bem, personagem do Milton Moraes, ao meu ver, a análise que eu fiz desse personagem, vendo a novela toda, apesar de ter sido um homem que veio de origem pobre, que passou por problemas na infância, que passou necessidade, ele acabou casando-se com a Cordélia, dando um belo golpe do baú, mas que ao longo da novela se torna um mau caráter, um cara sem escrúpulos, egoísta, pensando só no próprio bem dele, só no bem-estar dele. A megalomania, ele era megalomaníaco, ele queria a qualquer preço, mesmo passando por cima, usando as formas mais sujas para construir o Fontana Sky, Eu não sabia que o personagem dele era assim, mas sem dúvida nenhuma o Milton Moraes ali deu um grande show de interpretação, um grande ator. Então é um personagem que realmente ficou marcado, Lembra até um pouco Odorico Paraguaçu, do Bem Amado, pelo cinismo, pelo deboche, pelas ironias que ele utiliza nas cenas, Então, me deu essa impressão do personagem dele, Muito bem colocado esse personagem, mas um personagem que não tinha escrúpulos nenhum, Então vamos ao próximo personagem. Dois personagens que muito me encantaram na novela, apesar dos dois terem pensamentos diferentes, mas serem pessoas humildes, boas de coração, era o Léo e a Dora, personagem de Cláudio Marzo e Débora Duarte, O Cláudio Marzo, o Léo, era um idealista, ele era a favor da natureza, Ele queria preservar as árvores, ele queria evitar que os espigões fossem construídos, Um idealista, mas por outro lado, um cara que achava que iria salvar o mundo, e ele não poderia salvar o mundo, Ele desafiava as pessoas poderosas, mas sem medir as consequências, Sim, um idealista, concordo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que ele tem que lutar pelo que é justo, concordo, mas, enfim, ele acabou ceifando a própria vida dele, em prol do que ele lutava. Tudo não foi em vão, claro que não, porque depois o que ele fez foi reconhecido, mas, enfim, a Dora, a personagem da Débora Duarte, uma moça humilde, uma moça lutadora, batalhadora, que acabou tendo um filho dentro de um túnel, O marido morreu atropelado, depois ela descobre quem atropelou o marido, e enfim, acabou casando-se com o Léo, e no fim da trama ela acaba ficando, desculpa o spoiler, gente, mas não tem como não comentar sem fazer spoiler. No final da novela ela acaba sozinha, porque o marido morre, então... Enfim, são dois personagens muito interessantes da novela, tá? Eu acho que a trama deles é muito bem trabalhada, o personagem do Léo e da Dora. Vamos ao próximo personagem. Família Camará, uma família de hábitos estranhos, Uma família estranha totalmente, A começar pela Urânia. A Urânia, personagem da saudosa e querida Wanda Lacerda, Uma mulher fria, uma mulher amargurada, porém uma mulher que tinha o dom de ver os espíritos, Ela via o espírito do pai, via o espírito de um índio, E quando tinha um presságio, ela via esse espírito do índio e via o espírito do pai olhando para ela, mas era reprimida porque o pai impediu ela de ser feliz,
Só que a pessoa que ela gostava não era uma pessoa lá de caráter muito bondoso, né? Era um cara de caráter duvidoso, porém era o único homem que ela amava, né? E, enfim, uma personagem complexa, mas muito interessante, a personagem Urânia, né? Que lutou para que a casa não fosse vendida, a mansão não fosse vendida, né? Só que ela acaba morrendo no fim da novela, né? Uma cena maravilhosa, né? Que é a cena do coco que cai na cabeça dela, ela morre, né? Interessante, né? Não tem como não falar da novela sem dar esse spoiler, desculpe, gente. Outra personagem estranha é a Tina Camará, interpretada por Suzana Vieira. Tina Camará tinha um hábito estranho de levar cachorros para casa, ela recolhia cachorros da rua e saía à noite, né? Só que ela saía à noite e não tinha noção dos perigos, né? Uma mulher reprimida sexualmente, uma mulher de quase 30 e poucos anos, né? 35 anos, reprimida sexualmente, infantil mentalmente também, muito infantil, ela acaba casando-se com um personagem do Mauro Mendonça, que eu já vou comentar aqui, né? Um casal até que deu muito certo na novela, e vou falar aqui já sobre eles, tá bom? Outro personagem estranho é o Marcito, que para se relacionar com as mulheres, ele tinha que ouvir barulhos de sininhos, e desde a infância, né? Ele já ouvia barulho de sininho. Então, ele tinha um relacionamento com as mulheres, mas quando ele não conseguia se relacionar com as mulheres, ele já não ouvia os sininhos. E aí então era um problema para ele, era um bloqueio que ele tinha. Era um cara muito estranho, mas que também não teve jeito, né? Não teve jeito porque ele via na figura de todas as mulheres uma mãe. O que ele queria era a mãe na figura de todas as mulheres. Portanto, é um personagem tanto quanto estranho, mas interessante. Grande Carlos Eduardo Dolabella, que interpretou o Marcito Camará, né? Enfim, personagem muito estranho, mas que teve o final. O final era dele mesmo, que ele não teria jeito, ele ia continuar sendo, o problema dele não tinha solução, né? Se envolveu com diversas mulheres, inclusive com a secretária, mas não teve jeito, né? Bem, o terceiro personagem que eu vou citar aqui é o personagem do Ari Fontoura. Era o Baltazar Camará. Baltazar tinha a estranha mania de cortar os cabelos das mulheres e colecionar. Ele colocava um nome, colocava a data e assim o cabelo de cada uma amarrado com uma fita, né, e trancava dentro de um armário que não deixava ninguém entrar no quarto dele para olhar o armário, né? Mas que acabou sendo descoberto pela Tina e pela Urânia, né? E chantageado pelo Lauro Fontana, porque descobriu também. Quer dizer, é muito complexo esse personagem dele. Ele foi o homem quem atropelou o marido da Dora, né? Enfim, um personagem todo estranho. E outro personagem estranho que eu vou comentar aqui, não consegui encontrar o registro da foto dele, é o personagem do Tommy Gonçalves, né? O Carlinhos Camará. Era um jovem que não falava, de poucas palavras, poucas vezes falava. Era um jovem fechado, revoltado, né? Não tinha assim, aquele carinho da mãe, né? Não descobriu que o pai morreu, acabou não descobrindo, foi uma falha da novela, né? Que eu acho que tinha que ter contado para ele que o pai morreu, né? Então tá aí. E esses são uma família, essa é a família Camará, uma família estranha, mas foi muito interessante a temática de cada um, né? Embora fossem estranhos, muito legal a temática deles, gostei. Outros personagens muito interessantes era a quadrilha do Nonô, Alegria das Gringas, interpretado magistralmente por Milton Gonçalves. Ele e seu companheiro Dico, Rui Rezende, e sua companheira Lazinha Chave de Cadeia, que era Beth Faria, né? Beth Faria, Rui Rezende e Milton Gonçalves. Uma quadrilha que não tinha jeito para assaltantes. No fundo eles assaltavam, mas eles não tinham jeito, porque cada um se arrependia do que eles faziam, né? O Dico era muito sentimental, o Alegria não dava o braço a torcer, mas era sentimental. A Lazinha era aquela pessoa que, tipo assim, ela dizia que era muito perigosa, mas no fundo era uma pessoa carente, né? Também veio de origem pobre, já vou falar isso já aqui, tá bom? Então, é muito interessante a temática desses personagens, né? Eles fizeram de tudo para tentar se dar bem e nenhum deles foram muito bem sucedidos, né? Acabando como eles começaram, né? Como uma quadrilha tentando realizar novos assaltos. Então tá aí a quadrilha do Nonô, Alegria das Gringas. Personagens muito interessantes, eu gostei muito da temática deles. Um casal que pra mim, que eu não entendi o porquê que eles eram um casal, porque eles eram totalmente neuróticos. Era o Lauro Fontana e a Cordélia. A Cordélia era muito neurótica. A Cordélia interpretada magistralmente por Sueli Franco, né?
E o Lauro pelo Milton Moraes. Gente, a Cordélia era muito neurótica. Ela era extremamente neurótica, sabe? Eu não entendo. E ela jogava o tempo inteiro na cara dele que ele se fez através do dinheiro do pai dela. Sinceramente, um casal que eu não entendo. Não tinha química, porque eles brigavam mais do que eram felizes. Os poucos momentos que eles eram felizes, era o momento que ela não implicava com ele. Era uma coisa terrível, né? Então era um casal para mim neurótico. Um casal que não tinha condições de ficar junto. No entanto, era uma forçação de barra para eles ficarem juntos. Sinceramente, um casal neurótico. Mas mesmo assim eu gostei da química do Luciele Franco com Milton Moraes, naquela coisa do relacionamento entre os dois, que era um relacionamento muito conturbado, né? Mas enfim, tá aí a minha análise sobre os dois personagens. Vamos ao próximo. Lazinha e Lauro. Que falar de Lazinha? Lazinha é uma moça, interpretada por Beth Faria, né? É uma moça que veio de origem pobre, né? Passou muita necessidade quando criança, vendeu bala na rua, né? E acabou se tornando uma assaltante, mas uma pessoa inteiramente sem identidade, sem instrução de ensino, né? É uma pessoa humilde, mas porém uma pessoa já calejada da vida, né? E o Lauro Fontana, um homem que enriqueceu às custas de dar o golpe do baú na esposa, né? E é um cara que era humilde também, que passou muita necessidade, mas que infelizmente acabou se tornando uma pessoa egoísta, né? Como eu já falei lá no começo do vídeo. Bem, os dois, na minha opinião, eu não sei por que não acabaram juntos, porque os dois eles vieram de origem humilde, né? Eu acho que poderia ter dado certo. Mas a Lazinha, o que me irritava profundamente no personagem da Beth Faria é que ela praticamente se humilhava pro Lauro Fontana, né? Tentando mendigar o amor dele, e ela não conseguia isso, né? Ela não conseguiu o amor dele. Ele o tempo inteiro humilhava ela, humilhava. E, gente, é triste, muito triste. Gente, ela realmente foi ao fundo do poço, né? E ele acabou não ficando com ela. E acabou... os dois acabaram se desentendendo, né? Os dois que tinham um relacionamento até de cúmplices, né? Até serviços sujos que ele queria que ela fizesse, ela acabou não tendo coragem de fazer. Por quê? Porque ele praticamente manipulava ela, né? Então, um casal que poderia ter acabado junto, mas não deu certo, né? Porque o Lauro era muito egoísta, né? Então tá aí, vamos analisar o próximo. Um casal que muito deu certo, muito cômico, muito interessante, era o Donatello, o Mauro Mendonça, né? E a Tina Suzana Vieira, né? Deu certo os dois personagens, porque o Donatello era aquele cara simples, era um cara que não tinha muito dinheiro, mas ele ganhava bem, que trabalhava na empresa do Lauro, era amigo pessoal do Lauro, mas era um cara engraçado, né? Que quando ele ia se relacionar com a mulher, ele dava aquele grito de cantor erudito, né? Interessante, né? Ele gritava, era muito engraçado. E um casal muito simpático, né? Muito incrível, acho que deu muito certo na novela. A química dele com a Suzana Vieira foi excelente, gostei, né? Muito bacana. Bem, e antes de encerrar o vídeo, eu vou dar minha análise aqui os outros personagens da novela, que eu acho que, assim, alguns tiveram importância, outros não. Eu acho que teve coisa ali que foi muito aquém, né? Eu acho que uma coisa que poderia ter feito na novela, que eu acho que fez falta muito, foi ter visto o Fontana Sky pronto. Eu acho que gostaria de ter visto, né? O Fontana Sky pronto, né? Uma coisa que eu gostei do final da novela foi aquela frase do Cláudio Marzo no final: importante não é a árvore, importante é o homem, né? O dia que o homem tiver consciência, né? Tudo vai ser diferente, né? A natureza vai estar preservada, né? Os prédios não vão ser construídos em locais que tem árvore, quer dizer, então são coisas assim. A novela teve muitos problemas, né? Principalmente com especulação imobiliária, mas enfim. Na live eu vou estar falando mais sobre isso, né? Eu vou estar compartilhando na live também. E, gente, outros dois personagens que eu gostei muito, mas eram assim, era de uma ranzinzice a personagem da Dorinha Durval, que era a Zilda. Era uma mulher, uma dona de casa, né? Que vivia para os filhos, para o marido. Mas era uma mulher ranzinza, porque ela queria ter tudo do bom e do melhor e ela não tinha dinheiro, né? Ele, por sua vez, coitado, o personagem do Jardel Mello, tive a oportunidade de ver ele trabalhando em novela. Adorava o Jardel Mello, era um grande diretor, um grande ator, né? Em breve eu vou estar fazendo uma homenagem a ele também.
E ele falava uma frase que eu adorei, eu morria de rir, que ele falava: tem que dar, Zilda, tem que dar. Então era muito interessante o personagem dele, né? Muito legal. Então o outro personagem que eu acho que não teve muita ênfase na novela, né? Eu não sei porquê, né? Porque personagens têm muita ênfase na novela e outros não têm, né? Que foi, aliás, dois personagens, né? Que não tiveram muita ênfase, duas crianças, que foi o Julinho César e foi o outro menino, que eu esqueço o nome aqui, do menino que fazia o filho do Jardel Mello, né? Não tiveram muita importância na novela, né? Outro personagem que até me espantei, que teve um pouco mais de destaque, né? Apareceu alguma que teve um personagem que teve um papel melhor, que foi o Luiz Magnelli, né? Luiz Magnelli, que era o gerente do hotel Fontana, né? Um grande ator que poderia ter tido muito mais oportunidade na televisão, né? Mas que foi interessante. Eu não vi o papel dele em Cuca Legal, o Edgar Brandão, mas foi um papel interessante, né? Então, esses personagens tiveram muito destaque. A Olga Maria era uma neurótica também, era uma ninfomaníaca, ela era muito obcecada pelo Marcinto. Aliás, todas as mulheres eram obcecadas por ele, né? A Renata, que era da Maria Lúcia Dal, né? Saudosa Maria Lúcia Dal. A Ana Cristina, que era secretária, né? Que era Marli. E também, né? No final, a única que não ficou obcecada por ele foi a Bibi Vogel, né? Que é uma personagem, desculpa, como entrou, saiu, né? Então é isso aí. Da análise que eu tenho da novela, gente, total, uma novela boa, sim, uma novela que chegou depois do capítulo 100, deu uma caidinha de leve, né? Uma barriguinha, mas foi boa. Foi uma novela, um clássico do Dias Gomes, foi muito bacana rever, uma coisa que eu queria muito ter visto, né? Que vem a próxima, né? E semana que vem estaremos trazendo outro resumo aqui, de fragmentos, também do resgate, tá bom? E não esqueci não, viu, gente? Vou estar trazendo os outros quadros também. É que eu vou me focar nesses quadros para trazer para vocês a minha opinião sobre esses resumos, tá bom? Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações do vídeo. E se pulou aqui de paraquedas, caiu aqui, meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, é o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. E também comenta aí o que você achou da novela, caso você tenha visto. Se você já viu, já concluiu, comenta aí. Se você não concluiu, o que você achou da minha colocação aqui da novela, tá bom? E deixa o joinha aí, que o joinha ajuda a levar o vídeo para as outras pessoas, tá bom? Então, lembrando que o Tempo da TV acontece em 5 edições, todas as terças, quintas, sextas, sábados e domingos, sempre às 22 horas, com vídeos inéditos pra você. Desculpa aí, eu tossi um pouco aqui, me perdoem, tá bom? E, gente, desculpa se o vídeo foi grande, mas eu precisava analisar personagem por personagem, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um grande abraço a todos. E lembrando também, tá? Esse vídeo não vai ter por enquanto disponível na playlist, mas assim que eu tiver a série toda eu vou colocar lá, tá bom? Um grande abraço.